grandes leis, né? Eles estão aí regendo a nossa vida, quer a gente perceba, quer não. Então eles estão comandando. Princípios são grandes regras, são grandes leis que já estão postas no mundo, na nossa vida, né? Postas por Deus na nossa vida. Quando a gente cumpre, tem uma consequência, e quando a gente não cumpre, tem outra consequência. Então, por isso que a gente chama de princípios, né? Um exemplo, o princípio da verdade. Então, a verdade é um princípio. E esse princípio, quando a gente fala a verdade, quando a gente observa isso, existe uma consequência. Quando a gente não observa, tem outra consequência, né? Importante também a gente entender que os princípios, eles valem em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, não importa se foi no século passado, se foi no século que virá, a verdade é sempre a verdade, ela vai estar sempre ali pautando, né? Sempre será um princípio. Independente do lugar que a gente esteja, do país, também, princípio são princípios. E repito, eles estão aí comandando a nossa vida, só que muitas vezes a gente não percebe. Então, por isso que eu quero tratar desse tema aqui com vocês. Repito, se vocês colocarem em prática, vai mudar demais a vida de vocês. Então, o primeiro princípio que eu quero falar aqui, eu vou falar sobre 3. O último vai ser o mais importante. Deveria estar em primeiro lugar, mas eu quero primeiro introduzir o assunto aqui para que fique mais fluido para nós, tá? Então, primeiro grande princípio é honra. O que é a honra, né? Primeiro, honra é reconhecer. O princípio da honra, anotem aí. O que é a honra? É o reconhecimento. Eu honro quando eu dou valor, eu honro quando eu respeito. Então, o primeiro grande princípio que nós vamos tratar é justamente honrar os pais, honrar pai e mãe. E por que nós devemos honra aos nossos pais? Independente do fator emocional, porque esse é um grande problema muito sério, né? Muitas vezes eu tenho aí uma série de problemas, ou com a minha mãe, ou com meu pai, eu tenho muita dificuldade de honrar os meus pais. Quando a Bíblia nos ensina que honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem, né? Em algumas traduções, para que tu tenha uma vida plena. Então, Deus estabeleceu esse princípio, isso é uma regra, é um mandamento. Então, honrar aos pais. Quando a gente honra os nossos pais, a gente tem uma promessa de uma vida boa, né? De uma vida longeva. Isso está escrito na palavra de Deus, então é muito sério. E repito, como a gente tem muitas dificuldades práticas de honrar, e como que eu honro um pai e uma mãe que não foram bons para mim? Como que eu honro os meus pais se eles abusaram? Se teve X problema com meu pai ou X problema com a minha mãe? A Bíblia não manda que a gente honre pai e mãe se eles forem bons, não. A Bíblia fala que Deus ensinou para nós que a gente tem que honrar os nossos pais, ponto. Independente deles serem bons pais ou maus pais. Então, isso não compete a nós. Então, eu preciso sim honrá-los, respeitá-los, dar valor a eles, reconhecer eles como importantes, entender que Deus não erra e que se Deus colocou esses pais como nossos pais, está tudo certo, independente das dificuldades, a gente precisa sim olhar para isso e tirar os aprendizados necessários dessa experiência que talvez não tenha sido muito boa, entendendo que eles são falhos e que eles fizeram o que puderam fazer por nós dentro do que eles tinham de condições. Nenhum pai e mãe deliberadamente vai errar com os filhos, né? Claro que não. Então os pais eles tentam acertar, só que eles também são limitados, eles também receberam uma determinada criação dos nossos avós e sim, eles são imperfeitos, então eles erram. Só que quando a gente não honra o nosso pai e a nossa mãe, a gente vai ter uma vida bagunçada. Então assim, é muito importante sim a gente entender isso. E é difícil, Adri, eu não consigo honrar os meus pais, ou eu não sei o jeito certo de honrar os nossos pais. Então, o que eu te aconselho? Se tu tem problemas sérios aí com teu pai, ou com teu pai e a tua mãe, ou com ambos, tu precisa pedir ajuda para Deus. Assim, olha, Deus, eu sei que tu espera que eu honre os meus pais, eu sei que isso é um princípio, mas eu realmente não consigo. Porque eu tenho mágoa, porque eu tenho ressentimento, porque eu não consigo esquecer o que eles fizeram. E pode confiar que Deus vai te ajudar
nessa jornada, né? Mas como que, e na prática, assim, primeiro, se é uma dificuldade para ti, se é um desafio, pede ajuda para Deus, Ele vai te ajudar. E racionalmente, talvez nas tuas emoções tu não consiga, né? Mas racionalmente tu precisa entender. Bom, eles são meus pais, Deus escolheu, Deus não errou, independente de tudo que tenha acontecido, foi pro meu bem, eu preciso tirar os ensinamentos disso e eu preciso honrar. Pronto. E isso chega a ser libertador quando a gente entende dessa maneira, sai um fardo, né? Eu sei que muitas vezes a questão do emocional é mais difícil, eu também já tive problemas, né? Com pai e mãe, todos nós tivemos, isso é natural, só que a gente não pode ficar nesse lugar de mágoa, de ressentimento e de desonra, né? Segundo princípio aqui que eu trouxe para vocês tá relacionado ao primeiro, que é justamente o perdão. Vocês sabiam que perdoar é um mandamento e também é um princípio? Sim, a gente não tem opção, então isso é muito claro, né? Então Deus manda que a gente perdoe. E uma coisa muito importante e libertadora também da gente entender, que o perdão, ele é egoísta, ele é para nós, ele não é para o outro. Olha que interessante. A gente não vai perdoar o outro que nos ofendeu, que nos machucou, para libertar ele. Olha que importante isso. É para libertar a nós mesmos. Então é a gente que precisa liberar esse perdão e se desamarrar. É como se fosse uma corrente, né, que está nos prendendo a outra pessoa. Toda vez que a gente não perdoa alguém que nos ofendeu e que nos machucou, a gente está preso a essa pessoa. Então a gente precisa perdoar para o nosso próprio bem, né? E o que foi feito, se essa pessoa te machucou, fez coisas ruins para ti, Deus é o teu defensor, Deus é que vai resolver, não é tu com a força do teu braço que vai resolver. Então deixa que Deus conduza isso aí. E o perdão é para ti. E como que eu faço para perdoar? Primeiro, decide perdoar. O perdão é um mandamento e para acontecer na prática tu precisa decidir. Então tu vai, de novo, se é muito difícil para ti perdoar, tu vai dizer, olha, eu não consigo perdoar, mas eu decido perdoar. E pede ajuda para Deus, para Ele organizar os teus sentimentos, as tuas emoções e fazer com a pessoa lá. A justiça é sempre de Deus. Vocês nunca ouviram falar essa frase? A justiça é de Deus, não é nossa. Então entrega para Deus e confia nele que as coisas vão se resolver. E o importante é tu ficar bem. O perdão é um veneno para ti. Anota isso aí, mulher amada. O perdão é um veneno para tua alma. O outro muitas vezes nem sabe o grau de ofensa que ele fez para nós. Muitas vezes o outro nem sabe que ele tá em falta com a gente. Então, a falta do perdão, o guardar mágoas, o guardar ressentimento é algo que adoece a nós, é como se fosse um veneno, tá? E tá muito ligado aos pais também, né? Então, primeiro princípio, honrar a Deus para que tu tenha vida longa na terra. Segundo princípio, perdão. Eu preciso perdoar, sim, é um mandamento, eu não tenho escolha, né? Deus fala com todas as palavras, né? Tu precisa perdoar para que os teus pecados sejam perdoados. Então, quando a gente faz algo errado para as outras pessoas, a gente também quer ser perdoada. Então, Deus já colocou a regra, olha aí, filha amada, tu vai perdoar sim, para que quando tu erre, tu também seja perdoada. Então, não tem como a gente fugir disso, tá? E o terceiro princípio e mais importante é honrar a Deus sobre todas as coisas. Por que a gente precisa ter entendimento? Porque o maior mandamento é eu honro a Deus. E como que eu honro a Deus? Entendendo quem Ele é. Então é o temor a Deus que vai fazer com que eu consiga honrar a Deus. E para eu entender a maneira correta de eu honrar a Deus, eu preciso entender quem Ele é, eu preciso buscar a vontade dEle, entender que Ele é o nosso Pai celestial e que Ele tem algumas regras que Ele quer que a gente cumpra e que na medida que a gente vai entendendo o que é importante para Ele, Ele vai nos orientando. Então,
A honra a Deus, ela está muito relacionada ao temor, né? Então, por isso que eu sempre aconselho, leiam a Bíblia, porque a melhor forma da gente firmar o nosso relacionamento com Deus é através da palavra, né? Então, a gente lê a Bíblia, e eu não tô falando de religião, nada a ver com religião, tô falando do nosso relacionamento com Deus. E que ele vai sim se fortalecendo na medida que a gente vai conhecendo a ele, vai lendo a palavra, vai entendendo o que ele tem para a nossa vida. E com isso a gente consegue honrá-lo, né? Então esses 3 princípios são muito importantes e são para nossa proteção. O princípio, ele sempre tem essa função, né, de nos proteger. Então, quando eu cumpro os princípios, eu consigo colher as bênçãos, né? Eu consigo colher os frutos bons, eu consigo colher tudo aquilo que é bom quando eu estou ali cumprindo um princípio. Então, esse é o grande sentido da gente falar sobre princípios. Eu vou fazer mais vídeos sobre princípios, vou falar de outros princípios, mas a ideia que eu quero que vocês tenham princípios são leis, e essas leis estão comandando a nossa vida, independente da gente estar percebendo ou não, tá? Então já deixa aqui nos comentários, eu quero muito te conhecer, eu quero muito entender quais as dificuldades que tu tem aí para cumprir alguns desses princípios, como que é essa situação para ti. Então te inscreve no canal também, dá o teu like e tudo mais. E eu quero muito ajudar vocês a ter essa compreensão. Princípio nos protege. Quando a gente cumpre o princípio, a gente está protegida por eles. E quando a gente deixa de cumprir esses princípios, a gente começa a sofrer as consequências. Então, com certeza, vai ser um divisor de águas na vida de vocês, na medida que vocês conseguirem pensarem sobre isso, refletirem e começarem a colocar em prática. Então, resumidamente, falamos sobre honrar a Deus sobre todas as coisas, que é ter temor por Ele, querer entender, se aproximar mais dEle, ter esse entendimento de buscar, de saber quem Ele é, o que Ele tem para a nossa vida, quais as coisas que agradam, quais as coisas que desagradam. Então, isso tudo está muito relacionado ao temor. Honrar pai e mãe, fundamental, né? Honrar pai e mãe para que tu tenha vida longa na terra. Olha que importante isso aí. Então, não entra nesse lugar de mágoa, de ressentimento e de desonra aos teus pais, porque sim, muitos dos problemas que tu enfrenta hoje é decorrente desse princípio, tá? E por último, o perdão, que é sim um mandamento, é importante que a gente faça, é para o nosso bem. O perdão é sempre para o nosso bem, para nos libertar desse veneno que está corroendo a nossa alma e que nos liga à vida de uma outra pessoa aí por conta de uma mágoa e de um ressentimento, tá? Então, eu vou encerrar esse vídeo aqui, eu vou fazer outros vídeos sobre princípios e um prazer ter... É um prazer receber vocês aqui no canal e ter vocês junto comigo aprendendo um pouco mais, tá? Um beijo grande e até o próximo.